Agora, Luca, ainda na Europa, o dia foi de protestos na França contra aquela proposta de reforma previdenciária que foi anunciada pelo governo Macron. Conta pra gente qual foi o balanço dessas manifestações no país. Pois é, foram protestos bastante violentos até, com enfrentamentos dos manifestantes com a polícia, jogando também muitas bombas de efeito moral, gás lacrimogênio. Esses manifestantes que calculam-se ser cerca de 1 milhão de pessoas que estiveram por todo o país, alguns números falam até em 2 milhões, pedem com que a reforma previdenciária não aconteça. Essa reforma que foi encabeçada pelo presidente Macron já no seu início do segundo governo, de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos. Isso afetaria grande parte da camada da população francesa, que já se sente bastante insatisfeita com as medidas econômicas, principalmente em um ano em que a inflação foi alta, o aumento do custo de vida, dos aluguéis e da energia. Portanto, a gente vê que será uma prova de fogo. Houve uma mobilização geral, greve geral de setores muito importantes, como os metroviários, também os ferroviários, muitos trens atrasados por todo o país e muitas pessoas sofrendo de não conseguir chegar aos seus trabalhos exatamente pelo cancelamento de tantos outros veículos que são importantes para o funcionamento das cidades. De qualquer maneira, nós sabemos que poderá também haver um embate do presidente Macron com o parlamento, já que a esquerda saiu bastante fortalecida das últimas eleições legislativas e, segundo eles, essa medida ela não seria nada popular e não deveria acontecer neste momento de uma crise de custo de vida. Mais uma vez, muito obrigada pelas informações diretamente aí da Europa. Luca Bassani, boa noite e até amanhã. Marcelo Suano, quero te ouvir especificamente a respeito dessa situação na França. O Luca trouxe informações e imagens para a gente do tamanho desse protesto, que teve teor de violência também na França. Muita gente insatisfeita com essa proposta de reforma previdenciária, principalmente nesse quesito que dispõe sobre o aumento da idade mínima para que a pessoa se aposente. O que esperar agora de Macron? Qual vai ser o resultado desse impacto social da reforma para o governo? Pode haver um recuo do presidente? Pode haver algum tipo de mudança nessa área? Bom, o Macron ele está agora colhendo os frutos da sua eleição, quando, na realidade, o povo o escolheu não porque gostava da sua administração anterior, mas porque tinha receios tanto do crescimento da direita, por intermédio da Marine Le Pen, como também o crescimento da esquerda mais radical. E, curiosamente, tanto a Marine Le Pen quanto a esquerda, aí a extrema esquerda, eles tinham até algumas propostas parecidas, dentre elas a maneira como tratar a questão da reforma previdenciária na França. O que o Macron deseja? Duas coisas. Primeiro, a economia que será feita. O cálculo transformado em reais daria aproximadamente 100 e poucos bilhões de reais, mas no caso seria em euros, né? Seriam 100 e poucos bilhões de reais que ele poderia economizar, tendo recursos para fazer outro investimento em outras políticas públicas. Além disso, ele responderia à União Europeia apontando a austeridade, que é algo que está sendo cobrado da França. E olha que a França está sempre oscilando, se quer ou não se manter dentro das regras da União Europeia. O que ocorrerá? Muito provavelmente, ele vai insistir porque ele precisa mostrar essa austeridade e ele precisa, de alguma maneira, buscar equilíbrio nas contas públicas, colhendo agora os frutos de ter mantido uma perspectiva de um governo que já estava sob questionamento e as pessoas o escolheram porque temiam os dois lados. Agora as pessoas estão colhendo os frutos. Não é muito sensato o aumento do tempo para a aposentadoria. Isso está batendo muito na população francesa.